Quando entrei pelas portas do salão, a visão foi de arder a retina. Meu namorado estava sentado rindo com outra mulher no colo. E a melhor parte? Os dois estavam vestindo um tom de verde-limão tão radioativo que pareciam dois vagalumes gigantes no meio do aniversário da mãe dele. Assim que ele me viu parada na porta com um buquê barato de margaridas, o susto foi tão cinematográfico que ele levantou de uma vez e jogou a amante pro lado. Eu segurei o riso e mantive a calma. Aquele salão lotado de parentes ia presenciar a maior revelação da história daquela família, e eu estava ali de camarote só para acender o primeiro fósforo. Mas calma, deixa eu voltar um pouco e contar como chegamos até aqui. Essa é uma história original do canal, Quando as Máscaras Caem, com 26 mil inscritos. Tem canal novo por aí postando meus vídeos como se fossem deles, e isso prejudica muito o meu trabalho. Se você perceber que não está no canal original, por favor, saia e procure o verdadeiro. Agora senta que lá vem história. Eu sou a Bianca, mas pode me chamar de Bia. Tenho 39 anos, sou psicóloga clínica e tenho um consultório próprio na zona sul de São Paulo. Atendo pacientes de manhã e à tarde. E olha, eu adoro o meu trabalho. Adoro mesmo. Cada caso que entrava naquela sala faria qualquer curioso vender um rim pela fofoca. Mas hoje eu não vou contar de paciente meu. Hoje a história ridícula é a minha. E o vilão dessa história? Meu próprio namorado, Júlio César Culoni. Ele era 4 anos mais velho que eu e o conheci num site de encontros. Era gerente comercial de uma empresa grande e tinha um ótimo papo. Namoramos um ano antes dele se mudar para o meu apartamento perto do metrô. A gente dividia as contas da casa e mercado. Ele ia de metrô para o trabalho todo dia. Era bom para todo mundo. E casamento? Bom, seria o próximo passo natural após 2 anos morando juntos. Mas sempre que eu tocava no assunto, ele conseguia se desvencilhar. E eu fui deixando. Eu achava o Júlio um homem perfeito para casar. Tinha só um probleminha. A mãe dele. Ele vivia grudado com a mãe. Falava com ela todo dia. Viajava com ela sem levar a namorada. Andavam na rua de mãos dadas. Comprava bolo para comemorar a retirada da pedra da vesícula dela. Essas coisas normais de mãe e filho. E olha, tenho que admitir que fui uma vacilona. Sou psicóloga e eu deveria ter percebido a primeira bandeira vermelha aí e mandado um educado. Boa sorte na vida, seu filhinho de mamãe. Mas como dizem, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu sentava com pacientes em sessão e identificava narcisistas a 3 quilômetros de distância. Mas em casa eu olhava para o Júlio César e enxergava o homem dos meus sonhos. Eu realmente acredito quando dizem que o amor cega. A mãe dele se chama Francesca Culoni. 60 e poucos anos, viúva, mora sozinha num apartamento a 1 hora da minha casa. O Júlio chamava ela de Mami e ela chamava ele de Juju. Que fofura esses dois! A dona Francesca não gostou de mim desde o primeiro almoço. Eu senti na hora. Aquele cumprimento seco, o sorrisinho de canto, o olhar de indiferença quando você fala. Cheguei a comentar com o Júlio. Acho que sua mãe não gostou muito de mim. E ele respondeu. Imagina, amor. Ela é assim mesmo. Com o tempo melhora. Melhorou nada. Talvez melhorasse só quando ela batesse as botas. Brincadeirinha. Decidi evitá-la. Eu achava que era só ciúme materno. Mãe possessiva é coisa que existe. Eu via no consultório toda semana. Pensei que fosse isso. Que ela só não suportava dividir o filhinho com nenhuma outra mulher. Fui descobrir tarde demais que não era nada disso. Esse ano os dois foram viajar para Buenos Aires. Eu fiquei sabendo 1 semana antes. Ele chegou em casa com as passagens compradas, o hotel reservado, jantar em Parrilla agendado, e até a foto na Casa Rosada já estava no roteiro. Mas tudo bem. Era o momento deles, mãe e filho. E Deus me livre eu viajar 4 dias com a dona Francesca. E então, há mais ou menos 6 meses, o Júlio começou a chegar mais tarde que o normal em casa. Reunião com cliente importante. Happy hour com a equipe. Treinamento da empresa fora do horário. Viagem de fim de semana para ver fornecedor no interior. Ele dizia, estou ralando para ser promovido a diretor. Eu achei ótimo. Quem sabe assim a gente se casava. Até que numa sexta-feira de madrugada, escutei ele chegando em casa depois de um tal happy hour. Escutei ele chutando os sapatos longe, desabando no sofá da sala e 2 minutos depois um ronco alto. Levantei da cama e fui até a sala devagar. Ele estava deitado no sofá, de boca aberta, babando, desmaiado. O celular dele estava na mão, aceso, desbloqueado, aberto numa conversa do WhatsApp. E eu, que não era nem um pouco curiosa, peguei o celular com cuidado. Ele continuou roncando, com baba escorrendo no encosto do sofá. A conversa aberta no WhatsApp era com Tonhão Mecânico. Última mensagem recebida foi: já estou com saudade, meu amor. No sábado, depois da festa da sua mãe, poderíamos ir de novo no mesmo motel.
Te amo. Sábado depois da festa da mãe dele? O Tonhão mecânico estava marcando motel para depois da festa da mãe dele. Olhei para a foto de perfil do tal Tonhão mecânico. Era uma mulher. Bonita, cabelo castanho liso até o meio das costas, olhos claros, uns 25 anos. Tonhão era o meu ovo. O idiota do Júlio salvou a amante com o nome de homem para eu não desconfiar. Ele era um burro. Continuei rolando. Encontrei um comprovante de Pix com a legenda: para você comprar uma lingerie bem pequenininha. Cliquei no comprovante do Pix. Júlio César Coloni para Caroline Beyoncé da Silva. R$ 100. Agora, Tonhão tinha um nome que combinava mais com a foto dele. Caroline Beyoncé. Eu já tinha ouvido esse nome antes. Era uma das colegas do trabalho do Júlio. Acho que era uma nova auxiliar de vendas. Ele mencionou um tempo atrás quando ela tinha entrado na empresa. Até zoou com o nome dela, chamando-a de Beyoncé. Continuei rolando. Eram 8 meses de mensagens. Esse desgraçado estava me traindo há 8 meses. Foi nesse momento que eu me lembrei de uma paciente. A moça tinha instalado um app espião no celular do namorado durante o namoro. Quando o cara terminou com ela continuou monitorando ele todo santo dia. Eu sentava com ela e dava aquele sermão básico de psicóloga. Explicava que aquilo feria a privacidade do rapaz, que era prisão emocional, que ela precisava parar para seguir em frente. Mostrei estudo, indiquei terapia de aceitação. A moça concordava com tudo, ia embora, e na semana seguinte chegava com mais um print do Instagram dele. Achava aquilo meio doentio. 5 minutos depois, eu já estava instalando no celular do Júlio o mesmo app espião e espelhando tudo no meu. Devolvi o aparelho no chão ao lado do sofá, como se tivesse caído sozinho enquanto ele dormia. Voltei pro quarto, deitei, liguei o meu celular, e começou o filme. Tudo tinha começado 8 meses atrás. A primeira mensagem era do Júlio para Caroline, formal, profissional. Caroline, segue planilha da última reunião, qualquer dúvida me chama. Em menos de uma semana já estavam trocando piadinhas sobre um colega da empresa e almoçando juntos. Em 2 semanas já estavam saindo depois do trabalho. Foi rápido, muito rápido. Aí veio o soco no estômago. A Caroline, no 2º mês, perguntou: Amor, quando eu vou conhecer a sua casa? Júlio respondeu com aquela mensagem grande e ensaiada, como se fosse contar um segredo que estava guardando por um motivo nobre. Disse que a ex, no caso eu, ainda morava com ele na mesma casa. Que eu estava desempregada. Que eu não tinha família, não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. Que eu me mudei para morar com ele, e ele não tinha coragem de me jogar na rua, porque era um homem de princípios. Que me deixava morar lá por compaixão e pelo respeito que ele tinha por mim. A Caroline respondeu com aqueles emojis de coração derretido. Amor, isso só mostra como você tem caráter. Um homem que cuida da ex-namorada assim, você é raro. Raro. Raro era a estupidez dela em acreditar naquilo. Segui rolando. No 5º mês, ela apareceu mais animada. Amor, eu amei conhecer a sua mãe. Foi um almoço maravilhoso. Ela é um doce. Eu parei. Ela é um doce? Me assustei mais com essa parte do que com ela conhecer a mãe dele. Continuei lendo. Júlio disse: Eu te falei, amor. A minha mãe te aprovou na hora. Ela disse pra mim que eu finalmente conheci uma mulher que vale a pena. Ela nunca foi muito com a cara da Bianca. Pelo visto, a mãe dele apoiava esse caso. Ela sabia que ele estava me traindo e mesmo assim o apoiou. Mais recentemente, Caroline começou a cobrar. Júlio, faz quase 8 meses que estamos namorando. Quando você vai dar o prazo para sua ex sair do apartamento? Vou esperar até quando? Você prometeu que a gente ia morar junto. Júlio respondeu: Amor, calma. Eu já dei o prazo para ela. Estou só esperando ela arrumar um emprego e achar para onde ir. Não posso jogar ela na rua. Não quero que ela faça alguma besteira. Eu fazer besteira? Já fiz. A maior besteira da minha vida foi ter aberto a porta da minha casa para esse cara. Mas o que me deixou pensativa mesmo não foi a mentira em si. Foi o tamanho dela. 8 meses mentindo que o apartamento era dele. Inventando que eu era uma ex que estava desempregada, que não tinha onde cair morta, sem família, sem pra onde ir, dependente e instável. Mas tudo isso pra quê? Se ele queria mesmo ficar com a Caroline, era só me deixar. Era só dizer: Bia, acabou. Eu mesma fazia as malas dele em 15 minutos e rua. Mas ele não me deixava. E aí caiu a ficha. Ele gostava era do apartamento. Ele gostava de morar aqui no bairro Bom, perto do metrô. Do meu apartamento até o escritório dele eram uns 20 minutos. Quem mora em São Paulo sabe o tamanho do privilégio que é chegar no trabalho em menos de meia hora. Se ele me largasse, não conseguiria alugar um apartamento do lado do metrô
com o valor que ele gastava morando aqui. Então ele teria que voltar para casa da mamãe. E a mamãe morava a 2 horas do escritório dele. Caminhada de 20 minutos, mais ônibus, mais metrô, mais baldeação. Era todo esse tempo que ele gastava quando ainda não morava comigo. 4 horas do dia só em condução para o trabalho. Que desgramado. Rolei mais um pouco a conversa. Mensagem do Júlio da semana passada. Amor, sábado que vem é o aniversário de 65 anos da minha mãe. Vai ter festa na casa dela. Minha mãe quer muito que você vá. Ela quer te apresentar para a família toda. Caroline respondeu com 5 emojis de coração e um Ah, meu amor, claro que eu vou. Pode avisar a sogrinha que eu não perderia por nada. Festa de aniversário da Francesca, 65 anos. Apresentação oficial da Caroline para a família. E é claro que o Júlio nem tinha comentado para mim que ia ter festa. Logo depois, ele mandou outra mensagem para Caroline. Amor, só um pedido. Nessa festa, por favor, não comenta nada da Bianca na frente da minha mãe. Só de ouvir o nome dela, minha mãe já fica irritada, e eu não quero estragar o dia dela. Ok? Eu fiquei olhando para a tela. A Francesca não suportava nem ouvir meu nome. O Júlio sabia disso, mas por que aquela mulher nutria esse ódio todo por mim? O que eu fiz para ela? Saí da conversa e cliquei na conversa com Mami. Aí eu sentei na cama. Francesca, meses atrás, disse: Filho, a Caroline é linda. Ela sim combina com você. Vocês me dariam netos lindos. Francesca tinha conhecido a Caroline e tinha aprovado. Até sonhava com os netos. Coisa que ela nunca comentou comigo. Continuei rolando. Achei uma mensagem de aproximadamente 1 ano atrás. Júlio dizendo que tinha terminado comigo. Francesca falando: Ainda bem que você terminou com aquela mulher, Juju. Ela não combinava com você. Eu li essa parte e parei. Ele tinha contado pra velha que tinha terminado comigo. Voltei mais um pouco. Procurei mensagens antigas. Achei uma do mês em que o Júlio se mudou pro meu apartamento. 2 anos atrás. A mãe dele perguntando: Está se dando bem com seu colega de quarto novo, filho? Eu fico preocupada com você dividindo casa com um estranho. Júlio respondeu: Tudo certo, mãe. O cara é tranquilo, profissional, quase nem volta pra casa. Não se preocupa. A dona Francesca achava que o filho dela tinha ido morar com um colega. O Júlio mentiu pra própria mãe sobre o nosso relacionamento inteiro. Voltei mais. Procurei a data em que eu conheci a Francesca. O primeiro almoço na casa dela, 3 anos atrás. Achei. Eram 4 mensagens trocadas naquele mesmo dia, à noite, depois do almoço. A Francesca escreveu: Juju, ela está perto de você? Júlio respondeu: Não, mãe, pode falar. Francesca então mandou: Filho, eu não gostei dela. Não gostei nadinha. Júlio perguntou: Mas por que, mãe? O que ela fez que não te agradou? Francesca responde: Ah, Juju, você sabe. Vocês são diferentes. Se for pra você só curtir, tudo bem. Mas cuidado pra não engravidá-la. Olha como o Ronaldo nasceu. Não quero ter netos iguais ao Ronaldo. Eu li essa parte 3 vezes. Quem era esse Ronaldo? O Júlio nunca tinha mencionado algum Ronaldo pra mim. Será que ele nasceu com algum problema? Passei 3 anos convivendo com um homem que ouvia a mãe me esculhambar pelas costas e nunca me defendeu nem com uma vírgula. Que mentiu pra mãe que tinha terminado comigo. Que mentiu pra Caroline que eu era coitadinha mantida em casa por compaixão. 3 anos olhando pro Júlio achando que era o homem dos meus sonhos. E ele era só um inquilino malandro atrás de aluguel grátis. Fechei o celular. Não derramei uma lágrima. Aquele homem não merecia. Em todas as sessões com paciente traído, eu mandava o mesmo discurso de psicóloga sabida. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Perdoar é a melhor forma de superação. E quer saber? Quanta besteira! A quem eu quero enganar? A vingança pode não ser plena, mas acalma a alma e traz aquela gostosa sensação de justiça feita. Fiquei olhando para a parede do quarto. Por dentro, o plano já estava se montando sozinho. A dona Francesca ia comemorar 65 anos no sábado. E eu decidi que entregaria o melhor presente para ela. O filhinho querido de volta. A semana que se seguiu foi o meu maior exercício de atuação. Eu merecia um Oscar, ou pelo menos um bônus do Conselho de Psicologia. Tudo começou na segunda-feira, logo no café da manhã. O Júlio estava com aquela cara de cachorro que caiu da mudança, suspirando entre um gole de café e uma mordida no pão na chapa, fingindo que lia e-mails importantes no celular. Vixe, Bia, acabei de receber um e-mail. Ele começou, sem me olhar nos olhos.
Parece que vou ter que viajar para Ribeirão Preto na sexta para uma convenção estratégica com o pessoal do comercial. Só volto no domingo à noite. Eu olhei para ele. Se fosse uma semana atrás, eu teria me levantado, dado um beijo e um abraço nele e dito: "Poxa, amor, vou sentir saudades." Mas agora, com o filme da traição rodando na minha cabeça, eu só conseguia observar as microexpressões dele. O canto da boca levemente contraído, o excesso de piscadas, a mão que não parava de tamborilar na mesa. Ele era um péssimo ator, diferente de mim. "Poxa, amor, bem no final de semana?" Fiz um biquinho de decepção, o tom de voz perfeito de quem não desconfiava nem da cor do céu. "Eu estava pensando em a gente ir naquele restaurante novo na Vila Mariana, mas você tem razão. Trabalho em primeiro lugar. Tomara que você consiga essa promoção que você tanto espera. Vai mudar a nossa vida, né?" "Com certeza, o amor. Vai mudar tudo para melhor." Ele respondeu com um sorrisinho convencido de que eu tinha caído na dele. Durante o resto da semana, ele continuou o personagem. Chegava em casa fingindo cansaço e reclamava do estresse da preparação para a viagem. Na quinta à noite, ele veio com um cabide na mão e uma dúvida cruel. "Bia, me ajuda aqui. Para a reunião de sábado de manhã eu já decidi, mas o diretor avisou que vai ter uma recepção informal à noite, um coquetel para os parceiros. Ele pediu para irmos com algo mais casual, sabe? Algo que passe uma imagem de cara moderno, antenado, pronto para novos desafios. O que você acha?" Era a minha deixa. Eu escolhi a camisa mais brega que ele tinha, uma verde-limão fluorescente com um brilho sintético que doía na retina. "Tá me zoando, né, Bia?" ele perguntou, franzindo a testa enquanto segurava o cabide. "Não é meio chamativa?" Usei o meu melhor tom de palestrante. "Júlio, você precisa entender a psicologia das cores. O verde-limão, embora pareça ousado, é tecnicamente a cor da confiança orgânica e da boa impressão. Na verdade, estudos mostram que o olho humano associa essa tonalidade à vitalidade e à transparência. O seu diretor vai te ver como alguém que não tem nada a esconder e que está pronto para iluminar o futuro da empresa. Em um coquetel cheio de camisas azuis e brancas, você será o único ponto de luz e inovação." Ele arregalou os olhos, absorvendo cada palavra como se fosse uma revelação divina. Aproveitei para inserir mais alguns absurdos. "E olha, tem um detalhe, na cinética da moda, que quase ninguém conhece. Abotoar a camisa até o último botão, aquele bem apertado no pescoço, cria uma moldura de autoridade que impede que as pessoas te interrompam e faz com que confiem no que você diz. E se você usar meias brancas aparecendo um pouco na barra da calça, isso gera uma quebra de padrão cognitiva nos outros, fazendo com que foquem no que você está dizendo para compensar o estranhamento visual. O Michael Jackson sabia disso na época. E olha como ele conquistou fãs pelo mundo inteiro. É pura ciência do comportamento, Júlio. E não é que ele acreditou em tudo que eu falei? Na sexta-feira de manhã, o clima de despedida foi digno de novela das 9. O Júlio estava com a mala de mão pronta e um sorriso de quem tinha o mundo nas mãos. O pessoal do comercial alugou uma van para levar todos na convenção. Vou direto do trabalho para Ribeirão Preto. "Tá bom, querido. Vou sentir sua falta. Boa viagem. Brilha muito lá, viu?" "Pode deixar, Bia. Domingo à noite eu volto." "Eu não tenho dúvida disso, Júlio." Assim que a porta bateu e o elevador apitou, o meu sorriso de namorada compreensiva não caiu. Ele se transformou em algo muito mais afiado. Eu já tinha feito o meu dever de casa. No começo da semana, eu já tinha transferido meus pacientes de sexta à tarde e os encaixei durante a semana. Fui trabalhar de manhã normalmente. Na hora do almoço, voltei para casa. Abri o armário da cozinha e puxei o rolo de sacos de lixo de 100 litros. O reforçado, para não ter risco de rasgar com o peso da decepção. O plano enxotar o Júlio daqui ia começar. Em menos de 4 horas, a existência de Júlio César Coloni no meu apartamento foi reduzida a 6 volumes. Deixei tudo pronto perto da porta. No sábado, estacionei na frente do prédio da Dona Francesca. No porta-malas, 3 sacos de lixo pretos. Os outros 3 ocupavam todo o banco traseiro. No banco do passageiro, um buquê de margaridas que comprei de um vendedor no farol. Anunciei ao porteiro que ia ao aniversário no salão de festas. Ele foi muito simpático e me indicou o caminho. Entrei. Quando passei pelas portas do salão, a visão foi de arder a retina. O Júlio César estava lá, rindo, com a Caroline no colo, os dois parecendo um casal intergaláctico que se perdeu a caminho de Marte. Ele vestia aquela camisa verde-limão radioativa que eu escolhi, abotoada até o pescoço, calça preta mostrando as meias brancas. E a Beyoncé? Pois é,
Ela também estava embrulhada num vestido do mesmo tom de marca-texto. Pelo visto, o Júlio convenceu a coitada de que aquele era o uniforme oficial de aceitação da família Culone. Pareciam 2 vagalumes gigantes no meio do salão. Assim que ele me viu, o susto foi tão cinematográfico que ele levantou de uma vez, empurrando a Caroline para o lado, que quase desabou em cima da mesa dos doces da Dona Francesca. Júlio veio tropeçando na minha direção, com o rosto tão branco que parecia que a camisa tinha sugado toda a vida dele. Bia? O que você está fazendo aqui? Ele gaguejou, com a voz fina. Mantive o tom de quem está lendo uma receita de bolo. Ué, Júlio, você não estava em Ribeirão Preto naquela convenção estratégica importante? É que... A convenção. Eles liberaram a gente mais cedo, ele disse com os olhos saltando das órbitas. Foi uma coisa de última hora, sabe? Decidiram que o treinamento ia ser remoto e eu resolvi vir direto pro aniversário da minha mãe pra fazer uma surpresa. Eu não te avisei porque eu nem ia vir. Mas como liberaram, eu peguei um ônibus e vim correndo. Calma, Júlio. Respira. Tá nervoso por quê? E quem era aquela no seu colo? Apontei com o buquê de margaridas baratas pra Caroline, que estava bufando por ter sido jogada de lado como um cobertor velho. Quem é a sua amiguinha intergaláctica? Perguntei. A Beyoncé marchou até nós e agarrou o braço dele com força. Me olhou de cima a baixo. Quem é essa mulher, Juju? Ah, fala sério. Outra maluca chamando ele desse apelido ridículo. O Júlio não respondeu. Ele abria e fechava a boca sem que saísse um som sequer. Parecia que ia ter um piripaque ali mesmo. Mantive a pose de psicóloga em dia de folga e sorri pra ela com toda a minha condescendência. Eu sou a Bia, namorada do Juju. E você quem é? Uma assistente de palco do show da Xuxa? A Caroline apertou os olhos, estufou o peito e disse: Ah, então você é a famosa Bia? Como você é engraçada, não consigo parar de rir. Escuta aqui, minha querida, você precisa aprender a superar o término e seguir a sua vida. Vocês terminaram faz tempo. Já passou da hora de você criar vergonha na cara, arrumar um emprego, sair do apartamento dele e parar de ser uma dependente encostada no seu ex. Sai da vida dele agora. Olhei pra ela com a maior calma do mundo. Aquela calma que eu uso com pacientes que estão tendo um surto psicótico. Como é que é? A gente terminou? Repeti, com a voz carregada de uma falsa curiosidade. Eu preciso arrumar um emprego? Sair do apartamento dele? Eu sou uma encostada? Olhei pro Júlio. Do que ela está falando, Júlio? O Júlio ficou quieto. Ele tentou me puxar pelo braço com aquele olhar de desespero de quem está prestes a ser atropelado. Bia! Bianca, por favor, vamos conversar lá fora? A gente resolve isso lá fora, por favor. Ele sussurrou, a voz sumindo. Ignorei o puxão dele e me voltei para Caroline, que ainda estava lá, bufando no seu figurino neon. Olha, eu não sei quem é você, nem em que planeta você vive. Mas pelo que eu sei, o Júlio e eu ainda namoramos. Eu não preciso arrumar um emprego, eu tenho uma clínica própria. E o apartamento onde eu moro é meu, comprado com o meu dinheiro e financiado no meu nome muito antes do Júlio aparecer com as malas dele. Se tem alguma encostada nessa história, com certeza não sou eu. A Caroline ficou paralisada, olhando para o Júlio com os olhos arregalados, esperando que ele dissesse que tudo aquilo era mentira, que o apartamento era dele e que eu era a louca da história. Mas o Júlio não disse nada. Ele só conseguia encarar os próprios pés, rezando para ser engolido pelo chão. Bem nessa hora, a Dona Francesca brotou do nada, com aquela cara de quem acabou de chupar um limão estragado. Mas que baixaria é essa no meu aniversário? Ela berrou, chamando a atenção de todos. Tinha que ser a barraqueira da Bianca. Esse povo adora um barraco. Não pode ver uma festa que já quer fazer cena. Ela virou pro filho, ignorando a minha existência. Juju, o que essa mulher está fazendo aqui? Você a convidou? Ela perguntou com um tom de nojo que dava para sentir de longe. O Júlio fez que não com a cabeça, com aquele olhar assustado de quem está prestes a levar uma surra. Vim trazer um presente para a senhora, Dona Francesca. Feliz 65 anos. Falei, estendendo o buquê de margaridas baratas. Ela soltou uma risada seca, que parecia papel de lixa se esfregando. Guarde suas flores, querida. O que você está fazendo aqui? Ela gritou se exaltando. Meu filho terminou com você faz tempo. Esta é uma festa apenas para a família. Larga do pé do meu filho. Isso já está ficando doentio. Saia daqui agora. Ela virou pro lado e berrou. Ronaldo! Ronaldo, vem aqui ajudar!
Tira essa mulher daqui agora! Um rapaz alto, negro, de traços fortes e um olhar calmo se aproximou. Bastou um segundo para o clique acontecer na minha mente. Olhei para o Ronaldo. Depois olhei para Francesca. Finalmente eu entendi o que aquela escrota quis dizer com "não quero ter netos iguais ao Ronaldo". O nojo que eu senti por ela naquele momento foi maior que qualquer coisa que eu já senti na minha vida. Superou a traição do Júlio. Olhei bem nos olhos da Francesca. Então é por isso, dona Francesca? Falei com uma firmeza que fez ela recuar um passo. O salão ficou em silêncio absoluto. A senhora nunca gostou de mim e agora eu finalmente entendo o porquê. A senhora disse pro Júlio que não queria ter netos como o Ronaldo. A senhora não quer ter netos negros. A senhora é uma racista de merda. Ela virou pro Júlio com os olhos saltando das órbitas, parecendo uma assombração. Por que você contou isso pra ela, seu idiota? Ela berrou, o desespero fazendo a voz dela desafinar. O Júlio, que já estava mais pálido que o glacê do bolo, começou a balançar as mãos como se estivesse espantando moscas. Eu não falei nada, mãe! Eu juro por tudo que é mais sagrado! Não sei como ela sabe disso! Eu nunca contei isso! Ela deve ter fuçado o meu celular! A Francesca ficou pálida. O rosto dela, que estava vermelho de raiva, perdeu a cor instantaneamente. Como você ousa me chamar de racista? Ela gritou, a voz falhando, as mãos tremendo. Eu tenho um amigo negro. O Roberval, meu cunhado. É negro. Olha ali o meu sobrinho Ronaldo. Como você pode me acusar de uma barbaridade dessas? Foi nesse momento que uma mulher se levantou de uma mesa próxima. Era Victoria, a mãe de Ronaldo e irmã de Dona Francesca. Ela deu um passo à frente com um olhar de puro nojo. Sério, Francesca? Então é por isso que você sempre tratou o Roberval e o meu filho como cidadãos de segunda classe? Isso não tem nada a ver, Victoria. Para de ser louca! Francesca rebateu, a voz subindo 3 oitavas. Eu sempre tratei todo mundo igual nessa família. Você que é sensível demais e fica procurando pelo em ovo só para se fazer de vítima. Tratou todo mundo igual, Francesca? Não me faça rir. Victoria avançou com os olhos faiscando de ódio. Me explica então por que é sempre o Roberval que você chama para carregar caixa pesada e móvel de lugar enquanto os outros cunhados ficam sentados bebendo na sala? Por que é sempre pro Ronaldo que você estala os dedos para abrir a porta ou servir as visitas como se ele fosse o garçom da sua casa? Até agora mesmo, a primeira coisa que você fez foi mandar o meu filho tirar a Bianca daqui como se ele fosse o seu segurança particular. Você nunca tratou eles como família, Francesca. Você sempre usou os dois como se fossem seus funcionários. Ah, Vitória! Para de drama! Eu peço pro Ronaldo e pro Roberval porque eles são os mais fortes e prestativos da família. Só por isso. É um elogio, sabia? Francesca soltou uma risadinha nervosa, ajeitando o colar no pescoço. Eu achava que eles gostavam de ajudar. Nunca imaginei que você fosse tão mal intencionada a ponto de ver maldade num simples pedido de ajuda. Mentira! Sua hipócrita! Você ainda guarda rancor do Roberval porque ele te deu o maior fora da história dessa família. Você tentou roubar ele de mim, se humilhou, e como ele nunca te quis, você decidiu que o problema era a raça dele só para se sentir superior. Você destila esse ódio para não admitir que é uma mulher rejeitada e frustrada. Francesca berrou, histérica, procurando apoio nas mesas vizinhas. Isso nunca aconteceu! Você delira, Victoria! Então explica para todo mundo aqui, Francesca. Por que você falou que não queria netos iguais ao meu filho? Victoria avançou, implacável. A Francesca gaguejava, os olhos quase pulando das órbitas. Não é que eu não queria netos como o Ronaldo. Na verdade, eu nunca disse isso. É mentira dessa louca. Ela apontou o dedo para mim. Essa Bianca pegou raiva do meu filho porque ele terminou com ela e agora quer me desmoralizar. O Júlio olhou para Francesca com uma expressão de quem finalmente estava vendo a luz no fim do túnel da própria estupidez. Mãe, isso é verdade? Ele perguntou, a voz falhando de um jeito patético. Você realmente me disse aquelas coisas sobre netos mestiços só porque o tio Roberval não te quis 40 anos atrás? A Francesca tentou falar, mas o silêncio do salão era o seu pior inimigo agora. O Júlio virou para mim, os olhos cheios de uma água que eu já não sabia se era suor ou arrependimento. Bia, me perdoa. Ele disse, tentando segurar a minha mão, mas eu recuei. Eu fui manipulado. A minha mãe não parava de falar na minha orelha todo santo dia, dizendo que a gente não combinava.
De tanto ela me encher o saco, eu acabei cedendo e fui atrás da Caroline só pra agradar a minha mãe. Mas agora eu me arrependo amargamente por ter feito isso. Eu sempre te amei, Bia. Eu só não tive coragem de peitar minha mãe. O barulho de cadeiras sendo arrastadas começou. Todo mundo no salão tinha ouvido a confissão covarde do Júlio e o veneno da Francesca. Não vão embora! Francesca berrou desesperada, agarrando a toalha de uma mesa. A gente ainda nem cantou parabéns, nem cortou o bolo. Eu paguei caro nesse buffet. Voltem aqui agora. Ninguém parou. Uma tia passou reto por ela comentando alto. Que vergonha, Francesca. Que horror ter você na família. Um casal de amigos saiu balançando a cabeça. 65 anos de idade e essa mentalidade. Que lixo de pessoa. Em poucos segundos, os convidados fugiam do salão como se o prédio estivesse pegando fogo. Nesse caos, a Caroline chegou como um raio verde-limão. Ela parou na frente do Júlio e, antes que ele pudesse abrir a boca para mais uma desculpa esfarrapada, deu um tapa estalado que ecoou no salão vazio. Vai pro inferno, Júlio César! Ela gritou, limpando uma lágrima de raiva. Você é um verme! Você mentiu pra mim sobre tudo! Me disse que era o dono do apartamento, que sua ex era uma encostada. Você me usou pra agradar essa sua mãe doente. Vai pro inferno a senhora também, dona Francesca. Ela virou pra mim com o rosto vermelho. Bianca, me desculpa. Eu fui uma estúpida. Ele criou uma realidade paralela na minha cabeça e eu acreditei. Sinto muito por tudo que eu disse. Ela não esperou resposta. Se virou, pegou a bolsa e saiu correndo, deixando o Júlio com a marca dos dedos dela no rosto. Ficamos apenas nós três. Eu, a aniversariante amarga e o filhinho Neon. O silêncio da reprovação era ensurdecedor. Júlio caiu de joelhos no chão, tentando segurar a barra do meu vestido. Bia, meu amor, pelo amor de Deus, me perdoa! Ele implorava, soluçando como uma criança. Eu vou mudar, eu juro! Eu vou enfrentar a minha mãe. Eu vou fazer terapia. Eu vou ser o homem que você merece. Não me deixa, por favor. Olhei pra ele com aquela cara de quem está analisando uma amostra de laboratório estragada. Você vai fazer terapia, Júlio César? Perguntei, com um sorriso de dar pena. Pois me deixa te dar um diagnóstico gratuito para você economizar o dinheiro da primeira sessão. Você sofre de transtorno de personalidade dependente em nível terminal, agravado por uma total ausência de espinha dorsal. Como sua namorada, eu diria que você é um moleque. Mas como psicóloga, eu te digo que não existe tratamento para falta de caráter. Você não precisa de um divã. Você precisa de uma babá que aceite trocar suas fraldas pro resto da vida. Eu cansei de ser responsável por um marmanjo de 43 anos que ainda pede autorização pra mami pra respirar. Estendi a mão, firme. Agora me entrega a chave do meu apartamento. A partir de hoje você é um problema exclusivo da dona Francesca. Ele me entregou a chave com a mão trêmula, as lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. Mas e as minhas coisas? Como sempre, Júlio, eu facilitei a sua vida. Dei um sorrisinho de lado. Eu já trouxe as suas coisas, estão todas no meu carro. Vou deixar tudo empilhado aí na frente do prédio. Sugiro que você corra para buscar antes que alguém ou o caminhão de lixo passe e leve o resto da sua dignidade embora. Virei para a Francesca, que estava estática, parecendo uma estátua de sal. Parabéns pelo seu aniversário, dona Francesca. Falei, ajeitando a minha bolsa. O salão está vazio, mas pelo menos a senhora conseguiu o que queria. Agora pode tomar conta da vida do seu filhotinho para sempre. Ele é todo seu. Saí do salão de cabeça erguida. Fui até o carro, abri o porta-malas e o banco traseiro. Comecei a descarregar os 6 sacos de lixo e empilhei tudo ao lado da entrada principal. Entrei no carro, dei a partida e fui embora sem olhar pelo retrovisor. Dormi como um anjo naquela noite. No domingo de manhã, o meu celular parecia uma central de telemarketing. Eram mensagens e ligações perdidas do Júlio a cada 2 minutos, alternando entre juras de amor eterno e ameaças vazias de processo. Bloqueei sem dó, mas o destino resolveu agir rápido. No final daquele mesmo dia, enquanto eu tomava um café e tentava processar que eu finalmente estava livre, o celular vibrou com uma notificação do Instagram. Solicitação de amizade de Ronaldo. Sim, o sobrinho que a Francesca usava de faz tudo. Aceitei na hora, claro. O que começou com um "Oi, Bianca, queria pedir desculpas pela minha tia", virou uma conversa que durou a noite inteira. Descobri que o Ronaldo era um engenheiro civil de sucesso, inteligente, divertido e que não precisava de autorização da mami para decidir com quem ele podia namorar. 4 meses depois, o que era só uma conversa de limpeza de alma virou um namoro sério.
E quer saber da maior ironia? A Victoria, o Roberval e o resto da família que o Júlio nunca quis me apresentar me receberam de braços abertos. Todo mundo me amou. O problema nunca foi a minha cor, ou o meu jeito, ou o meu trabalho. O problema era exclusivamente a amargura da dona Francesca e a falta de caráter do filho dela. Hoje em dia, a Francesca e o Júlio não são chamados para mais nada na família. Eles viraram os párias oficiais. Ficaram lá, trancados naquele apartamento a 2 horas do centro, um aguentando o veneno do outro. Ronaldo contou que soube por parentes que ainda tem contato com Francesca e Júlio, que o clima lá é digno de um filme de terror psicológico. A Francesca reclama que quer netos, mas fica difícil sendo ele um fracassado desempregado. Pois é, desempregado. Parece que a Caroline não era tão boba quanto ele pensava. Assim que a máscara caiu, ela foi direto no RH da empresa e fez um dossiê completo sobre o comportamento inadequado do chefe e como ele usava o cargo para manipular subordinadas. O Garanhão Neon foi chutado da empresa por justa causa e agora passa os dias distribuindo currículos que ninguém quer ler. Quanto a mim? Bom, eu continuo sendo a psicóloga clínica bem-sucedida da Zona Sul, mas agora, quando eu chego em casa, não tem nenhum encostado fingindo que me ama. E a lição de moral dessa história ridícula? Nunca confie em homem que comemora aniversário de retirada de pedra da vesícula da mãe com bolo e vela e se esquece do dia do seu aniversário. Se ele trata a mãe como uma divindade e te deixa de lado em eventos importantes da vida, você não é importante para ele. Você apenas é um acessório conveniente ou um aluguel grátis. Nunca se sabe. Homem que não tem coragem de peitar a própria mãe para te defender de um preconceito nojento é covardia. E mulher que usa o próprio filho como um fantoche para descontar as próprias frustrações e não admitir que foi rejeitada no passado, não pode ser chamada de mãe. É só uma alma pequena e amarga que prefere arruinar a vida do filho do que curar a própria ferida. No fim, o Júlio ficou exatamente onde merecia, com a mãe que continua dizendo como ele deve viver a vida dele. E eu? Bom, eu troquei um parasita neon por um homem de verdade e um apartamento cheio de mentiras por uma vida cheia de orgulho. Porque no tribunal da vida, o veredito é sempre o mesmo. A máscara pode até demorar a cair, mas quando cai, o tombo é grande. E de preferência, bem no meio de um salão de festas cheio de gente, para todo mundo ver. Se você chegou até aqui, escreve a palavra Juju nos comentários. Eu adoro ver quem acompanhou essa história comigo até o final. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like e hype, ele faz uma diferença gigante e ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. Um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo.